Eu acredito que, principalmente na região aqui, o steel frame ele passou a ser muito mal falado no começo, né? A gente teve problemas, principalmente com aquele papo do começo do gesseiro e tal. Ele foi até meio queimado, assim, em alguns condomínios, por uma dificuldade inicial, que também é meio, vamos dizer assim, é compreensível pela falta de material que existia antigamente, né? Por exemplo, o pessoal usava um material que era um teste ainda no Brasil, né? E o gesseiro também achava que podia tudo, né? Hoje eu acho que tem mais material apropriado para aplicação adequada para pontos exatos, né? Não é um teste. Eu agregaria isso aí tudo ainda no começo, a parte cultural e aceitação do cliente, né? Em fazer em steel e aquela estabilidade, aquele conceito que era estrutural, era ser muito mais rígido, muito mais estável, né? Então Mas eu agregaria junto a isso daí eu tudo que você alio falou, a parte cultural, né? o contexto de hoje ter uma obra em steel frame com mais qualidade baseado nos fornecedores, né? Não que a mão de obra seja melhor, ou eu acho que são melhores também, mas a questão dos fornecedores, eles passaram a ter mais opções no Brasil, e a partir desse momento que tem mais opção, não é mais teste. Sim. Existe um manual de uso, existe uma orientação de uso. E lá no começo eu vejo que o pessoal testava muita coisa, não sei se na época não era tão divulgado material adequado, né? O pessoal não procurava também, achava que dava para um caso e ia para o outro caso. Eu vejo que existiu um trajeto que foi assim uma queda e depois existiu um investimento de divulgação, de educação também da matéria-prima e da mão de obra, que hoje eu vejo que está no ápice assim dentro do mercado, né? Não sei se você vê de uma forma diferente. Nós tivemos também no Steel, se a gente for avaliar, algumas empresas que acabaram não dando certo. Então, assim, o Steel ele teve um grande ápice um tempo Além atrás. dos franco-atiradores, né? Exatamente. Aí um exemplo assim, o pessoal acabou agregando muita obra e não dando conta. Então, um exemplo, você vendia uma casa com 6, 8 meses, 1 ano e estava entregando em 2. Em 2, de certa forma, a alvenaria também entrega. Então, isso daí acabou decepcionando, de certa forma, alguns clientes. Então, você entrava em alguns condomínios, você via, pô, tem uma obra ali parada, tem uma obra ali que está com problema, ela está passando por uma perícia. É lógico que na alvenaria também existe muito isso. Só que, um exemplo, quando você fala num condomínio e você tem uma obra de steel frame, essa uma obra é destaque. Qualquer problema que ela tiver, todo mundo vai julgar ela. Porque é uma obra que deu problema em steel frame. Ela é mais visada, mais julgada, né? Exatamente. Então, assim, isso acaba, de certa forma, quando o mercado alavancou o steel frame e ele teve esse bloqueio, o mercado acaba voltando, de certa forma, para a alvenaria. E tem um quesito também que é uma injustiça esse quesito de avaliação. Porque na alvenaria ela tem diversos problemas. Tem uma trinca e o pessoal aceita. Tem várias patologias, né? Várias tem diversas patologias. Inclusive, tem muitos profissionais de patologia que vêm até para atender essa questão do concreto em si, né? Então você vê o pessoal, não, é uma trinca. Agora, você vai ter a mesma trinca no steel frame, eles acham um absurdo já. Então, tipo, são dois pesos, duas medidas. Sim, é que o pessoal, quando ele vem pro steel frame, ele imagina, de certa forma, um mundo perfeito. Então, ele identifica, até mesmo pelos YouTubes da vida, vamos dizer assim, é algo muito fácil e muito funcional. Então, vamos dizer assim, que o erro ele não é aceito. Porque se você consegue determinar, vamos dizer assim, tudo que vai ali na obra, você tem que já ter um planejamento e um contorno para o erro ali. E isso daí, como você falou, na alvenaria tem uma aceitação, porque relativamente é comum. Então, um exemplo assim, nós estamos com um cliente em Valinhos, que ele tem uma casa em alvenaria e uma casa em steel com nós. E ele é um construtor da alvenaria. Ele falou, agora eu vou vender minha casa tal de alvenaria, que eu vou morar nessa de steel, e ano que vem já vamos fazer outra. A casa dele apresentou um problema. Só que assim, ele falou, não, é só uma trinca. Quando nós fomos avaliar essa trinca, ela tinha uma consequência, essa trinca. Ela tem todo um processo. Agora ela vai ser uma alvenaria. Então ela teve um recalque na estrutura dela fortíssimo. Só que assim, visualmente falando, o cliente imaginava que era só uma trinca. Não, vamos só remediar ali. E a hora que ele entendeu a gravidade do problema, ele até abortou a venda da casa. Ele falou, não vou vender a casa com um problema desse. Então, primeiro nós vamos arrumar e depois eu vou vender a casa. E no steel, a gente não tem essa margem.
O cliente quer chegar ali, ele não quer enxergar uma trinca numa parede. Porque assim, uma trinca no steel, muitas das vezes, acaba sendo um erro. Então, tem uma patologia naquela parede, você consegue identificar o porquê da patologia. O porquê que ela aconteceu e o porquê ela não poderia ter acontecido. Mas assim. eu digo que na parte de alvenaria, quando existe uma trinca, às vezes não é um erro, é uma sucessão de erros. Às vezes, não que seja um mais fácil que o outro, mas para chegar numa situação de ter um decalque numa alvenaria, né? É uma sucessão de erros, assim, né? E o pessoal, eu não vejo diferente, eu não avalio diferente. Para mim, uma trinca deveria ser igual nos dois. A diferença é que o peso pro steel frame sempre vai ser maior. É muito mais alto. Porque, não, falaram para mim me vender o negócio perfeito. Mas que nem o Bruno falou, a detecção que você faz da trinca no steel é muito mais fácil de você identificar. É o ponto exato, né? Do que da alvenaria é vários do que essa lugares. Sucessão de vários erros que tem na alvenaria. Entendeu? Às vezes na alvenaria você não consegue, se não fizer um estudo muito grande, identificar de onde ela veio. De onde ela veio. Às vezes você vai remediar ela ali do que tentar identificar. E no steel a gente vai identificar, não, ali, um exemplo aconteceu porque... De repente, assim, o cara colocou a placa do steel uma do lado da outra, não fez... Parafuso. Ou faltou parafuso, ou na hora de... Ou ele não fez a paginação correta, entende? Então, assim, mas a obra em si, ela acaba ficando em evidência. Então, você entra no condomínio, pode ter 300 obras. Se tiver uma de steel, o pessoal vai frequentar, o pessoal vai visitar. Final de semana nessas obras, assim, o pessoal entra nas obras, porque gera uma curiosidade, né? E também gera comparação, né? De quem tá na alvenaria. Ele quer ver se a do steel realmente é o que falam. Ele vai verificar. É som. O pessoal vai bater na parede. Você sabe que eu teve um caso disso de um cliente meu que ele falou assim, mas o som, eu vou bater na parede de steel, ela vai dar aquele som oco, e na parede de alvenaria ela não tem. Eu falei, viu, desde quando que você anda pela sua casa batendo na parede? Entendeu? Então, assim, é uma questão cultural, né, Bruno? O pessoal não entendia ainda naquela época a diferença e a versatilidade, a facilidade na construção de steel frame. Na época que eu estava fazendo showroom, você chegou a visitar lá, lembra? Lembro. Eu criei o showroom já por causa disso. Porque o cliente ele quer ver uma parede pronta, primeiro, a largura que ela fica e segundo, a acústica. E aí eu tô terminando uma casa minha que ela é mista. Então ela tem tudo nessa casa. Tudo isso tudo que tinha tá lá. Ela por fora é alvenaria, porque o condomínio, num primeiro momento, ele teve um receio, e aí seria uma briga na justiça, não estava com esse tempo, vamos dizer assim. Então eu fiz o externo alvenaria, o estrutural em aço pesado, com laje... E o fechamento interno de steel. Tudo steel frame. Aí eu fiz a primeira laje... É híbrida total, né? Total. A primeira laje, ela é laje mesmo de alvenaria, conectada em vigas I, e aí eu tenho uma segunda laje, que ela é em steel frame, numa laje seca. Então, por exemplo, se você leva uma pessoa, eu estou no finalmente dela, se você leva uma pessoa hoje, ela não identifica que ali tem steel frame, porque o resultado final é o mesmo. Mas quando eu bater o som é diferente? Sim. Mas um exemplo, a gente até brinca, pega uma marreta e dá na parede. Entende? Não vai quebrar. Esse é diferente. Mas se eu bater na alvenaria, ela também tem resistência? Tem. Mas ela tem no primeiro momento. Mas eu acho que a cultura também é muito enraizada pelo quesito de, tipo, que o pessoal vê no cinema. Você vê lá, sei lá, você vê um filme, uma coisa, aí os caras batem na parede, o negócio quebra, como se fosse isopor. E, tipo, isso gera consequência com o passar do tempo. Então, hoje eu vejo que a gente tá resgatando isso daí, trazendo, não é isso. Não é isso que vocês viram no filme. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, tem tudo isso quesito. Tanto que tem alguns influencers que estão lá, faz 2 paredes, pega a marreta e mete no steel frame, mete na alvenaria. E mostra lá, o resultado disso, o resultado daquilo. Não é tão frágil quanto vocês acham que era pra, né, que na cabeça de vocês deveria ser. Então eu vejo que o steel frame, ele tem esses contra, que na verdade coisas do passado, né? Exatamente. Que as pessoas falavam. Aí tem aqui, pelo menos na região, esse pequeno agravante que veio primeiro empresas que não deram certo, né? E depois a gente tem um resgate que eu vejo que a gente passou desse ponto já, a gente já tá num ponto de que as pessoas procuram steel frame já entendendo o que é o método. Tem muita gente que usa, prefere até porque já viajou, já
já viu esse método fora, mas tem gente que não, principalmente os jovens, assim. A grande maioria dos meus clientes que optaram pelo steel frame são pessoas mais jovens, assim. Sim. Então até eu tenho clientes de mais idade que optaram, mas eles vieram, tiraram um monte de dúvida para aceitar o sistema. Esse não, já vem falando, não, quero esse sistema aqui. Sim, Eu acho que tem essa questão cultural mesmo. Não, e tem muito, né? E assim, como nós falamos, a alvenaria, ela tem, de certa forma, o tempo dela tá contado. Porque, igual nós falamos no começo, ela não tem uma renovação. Então, exemplo, daqui 10 anos, quem que vai ser o pedreiro sendo alvenaria? Quem que vai ser o seu mestre de obras? Não tá longe, não. Entende? Então, assim, 10 anos a gente fala, é um tempo curto, mas ele vai chegar. Então, exemplo, vai ter que modernizar. Tem outras modalidades além do steel frame, entendeu? Mas, assim, é uma modalidade no steel que hoje, um exemplo, você consegue empregar um pessoal mais novo, você consegue dar um curso, você consegue dar um estudo, de certa forma, para quem está ali na montagem, diferenciado, que você consegue capacitar, de certa forma, quem está na lida ali do material no dia a dia. Então, acaba sendo um pouco mais viável até para a geração que vem vindo, né? Sim. Que é uma geração que quer um serviço um pouco mais leve, um serviço um pouco mais técnico, mas ainda precisa bastante. Inserção, isso desde de uma faculdade, algum curso técnico que possa inserir isso daí, o pessoal já vem tentando, né? Fora do Brasil, o americano, por exemplo, ele sai com noção básica de carpintaria. Isso do ensino médio ali, né? Então, isso falta muito trabalho prático para as nossas gerações. Sim. Principalmente, assim, tipo, a grande maioria sai mexendo muito bem no computador, no celular, mas fazer alguma coisa prática, não sabe. O americano, ele tem isso, né? Não só o americano, O sistema quase todo mundo, bricolagem, né? Sim. O próprio americano, ele tem... Tudo ele faz, de certa Tudo ele faz, forma. né? Não é porque a mão de obra é cara, né? exatamente. Caríssimo. Isso Mas vai ela acabar... é cara porque eles treinam Tá pro básico, né? Mas o que pode acontecer é o que o Bruno falou. Pode ser que a mão de obra para alvenaria daqui 10 anos ela seja uma coisa muito absurda. Porque é escassez, né? Vai diminuindo. Ela vai ser limitada, né? Então, pelo volume de obras que nós temos, né, assim, o mercado ele vai empurrar nesse sentido. Ele vai determinar que as obras cada vez aumentem mais. Né? E é engraçado falar isso, mas o volume de obra tende a crescer, né? Porque pela quantidade de pessoas que precisam de moradia, ela é muito maior do que tem de casas hoje no Brasil. Sim. Isso em qualquer lugar do Brasil, você vai aí, tipo, tem muito mais pessoas precisando de um lugar para morar do que casa pronta, né? Tanto que durante a pandemia aí teve umas situações de que gente querendo comprar casa e não tinha casa para ser comprada. Sim. Então, assim, o steel frame ele acelera esse ponto, né? Daí você falou da questão mista, assim. Eu acho bem legal essa questão mista também, porque você não precisa também ficar travado em um modelo, né? Se a pessoa ela tem algum tipo de, não, sei lá, gostaria, e até soluções, né? Gostaria de fazer misto. Não é nenhum problema pro steel frame. Não, e lá eu fiz todo esse estudo. Então, tudo que você imaginar, tem viga de aço pesado, tem trilho de laser soldado na viga, cantoneira, tá tudo, é lógico que nós fizemos um cálculo para isso, mas nós testamos todas as possibilidades. Então, assim, tudo que você pode ver de resultado ali e também de teste que deu e não, a gente voltou atrás, a gente empregou tudo.